atenção, porque hoje o estudo vai entrar nas profundezas ocultas de uma alma amargurada. Hoje o estudo, ele é ontológico. O que é ontológico? É o início de algo. A ontologia é o estudo do começo das coisas. É um estudo ontológico sobre a dor, o sofrimento das almas que estão aprisionadas. Eu vou falar sobre caverna, a caverna de Adulão. Abra sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. Venha, Tito. Ô, Tito, você viu que nós subimos o estágio aqui, que tem água com gás e água sem gás agora? Qual que prefere? Com gás ou sem gás? Ô, Tito, agora... Eu prefiro essa, porque a Bíblia diz que aquele que dá um copo de água fria ao seu irmão, de modo algum perderá o seu galardão. Tem testemunho hoje? Você tem testemunho hoje para contar? E o Bruno tem testemunho para contar também. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. É isso aí. Deus é rápido. Deus age Deus age no nosso futuro. Tá? Você pode dizer isso? Diga assim, ó, Deus age no nosso futuro. Eu vou dizer para vocês, tá? A nossa vida é uma estrada à noite que a gente só consegue enxergar onde o farol alcança. A gente não sabe o que tem na próxima curva. Mas Deus está lá na próxima curva. Nos esperando. Deus está no nosso futuro. Amém? Vamos lá? 1 Samuel 22, verso 1. 22, verso 1 e 2. Eu falei 22? 22, verso 1 e 2. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Irmãos, a caverna de Adulão é o epicentro dessa história, tá? É lá que tudo acontece, é lá que o problema começa e é lá que uma escola informal é fundada. Uma escola informal. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Vou ambientar vocês. Saul era o rei, Davi tinha uma amizade muito profunda com Jonatas, filho do rei. Jonatas fez um ato profético para Davi. Veja, Davi não teria possibilidade de se tornar rei pelo caminho da monarquia, porque, vocês sabem, o próximo rei é o príncipe herdeiro. Mas Davi já tinha recebido a unção de Samuel, na frente de seus outros 7 irmãos, para ser o rei de Israel. Então ele tinha unção, mas ele não tinha legitimidade. E aqui é muito importante, irmãos, isso aqui é muito importante. 99,99% dos pastores hoje precisam falar sobre isso, porque tem muito crente que recebe a unção de Deus para ser um ministro do evangelho, mas ainda não tem legitimidade. Tem que esperar a maturação, se formar teólogo, o tempo do ministério, resolver uns problemas, quebrar umas pedras. Aí lá na idade tal, Deus vai preparar tudo. Mas tem gente que recebe a unção e já atropela o processo, aí sai da igreja, racha, abre uma igreja, abre um ministério, entendeu? Aí é complicado, porque se enfraquece o reino. Davi não fez isso. Vocês lembram? Davi já tinha unção e foi lutar contra Golias. E o rei Saul diz para ele, coloca minha armadura, pega minha espada, pega o meu capacete, vai lutar protegido. Aí quando ele colocou a armadura do rei, o que aconteceu? O rei era maior do que ele, Davi era baixinho. Pesou e não conseguiu andar. A carcaça da armadura encostava no chão. A espada do rei. Pô, se eu sou um menino e eu recebi o profeta, o maior profeta de Israel, Samuel, na minha casa, jogou óleo na minha cabeça, disse que eu seria o rei de Israel, se ajoelhou na minha frente. E agora eu vou na batalha e o próprio rei me dá a armadura dele, a espada dele, o que eu faço? Eu mato o rei e assumo o reino, se eu sou um menino. É isso, está se cumprindo a profecia. Mas ele falou, essa armadura não cabe em mim. A armadura que não cabe em mim, não é minha. Pega isso como lição de vida. Ele tinha unção, mas não tinha legitimidade. E a armadura não era legítima. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pode ser boa, não é perfeita e agradável? Não é a vontade de Deus. Moral da história, venceu a batalha, casou com a filha do rei, teve isenção de impostos, fez amizade com o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro, Jonatas, depois de um ano, estava no campo, sentiu de Deus fazer um ato profético. Qual foi o ato profético? Tirou a sua capa, colocou sobre Davi, sinal de profecia. Tirou a sua armadura e colocou sobre Davi, sinal de proteção. E pegou o seu arco e deu a Davi, porque o rei usava a espada e o príncipe usava o arco. E ali ele passa a Davi a legitimidade. Ele diz a Davi, eu sei que eu não vou ser rei nessa terra, eu sei que você é o escolhido. Então, como príncipe herdeiro, eu passo a legitimidade para você. Quando Saul percebeu isso, não vou dizer que ele soube de fato, mas quando ele percebeu, e Saul estava endemoniado, porque a unção agora estava sobre Davi, ele começou a nutrir um ódio mortal e um plano de matar Davi. Nessa história, Davi foge para o deserto e chega na caverna de Adulão. Quando Davi chega na caverna de Adulão,
os seus irmãos, aqueles 7 que não foram escolhidos, que eram inclusive da guarda de Saul, porque estavam lutando na guerra, e os seus pais foram ficar com ele na caverna. Minha pergunta é, foram ficar com ele por quê? Ah, porque meu filho, tadinho, está sofrendo, não tem comida? Tadinho, meu filho está perseguido, vamos ficar com ele para apoiá-lo? Não. Porque quando o rei não encontrasse Davi, o rei ia na casa dos pais de Davi, ia prender e matar os pais e os irmãos. Então eles se tornaram fugitivos por força da fuga de Davi. Não é que a família estava apoiando Davi, a família estava com medo. Irmãos, cuidado. Nem sempre a família, e é triste falar isso, quer te proteger. Maioria das vezes é a família que quer te lascar. Tá? A maioria das vezes. Tem um cara chamado Mike Murdock, muito famoso, um pregador de empreendimentos, é um profeta da área financeira. Ele falou num dos seus livros, que eu não vou lembrar qual é, mas ele falou, a maneira certa de você falir uma empresa é contratar um parente, contratar o seu melhor amigo ou contratar alguém porque você tem pena dele. Essas 3 maneiras de você falir uma empresa, não é? Não, mas eu vou trazer meu irmão para administrar a empresa. Cuidado, porque às vezes teu irmão é o pior funcionário que tem. Mas é teu irmão, eu sinto muito que ele é o pior, mas é teu irmão. Às vezes o melhor amigo de infância. Não é? Teve agora um caso de um jogador de futebol que ajudava um amigo dele da Nigéria, e aí o amigo começou a gastar o dinheiro dele, eu tava vendo no jornal, no site de notícias, não existe. E aí esse jogador falou isso, falou, pô, eu construí minha carreira inteira sozinho, ninguém me deu um euro, e agora os caras tão bravos porque eu mandei 5 mil euros para ele esperou 50 mil euros. E aí ele pegou e cortou relação com esse amigo, ele tava contando essa matéria por causa disso. Quer dizer, amigo de infância. Tome muito cuidado com isso. Aí vem o verso 2. Ajuntaram-se a ele, além da família, todos os homens que estavam em dificuldades, e os que tinham dívidas, e todos amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Queridos, se fosse nos dias de hoje, todos os homens endividados, a caverna de Adulão tinha que ser do tamanho do Maracanã, mais ou menos. Não, tinha que ser maior. A caverna de Adulão tinha que ser do tamanho do Rock in Rio. Não, tinha que ser um pouquinho maior. A caverna de Adulão tinha que ser do tamanho do deserto do Saara inteiro. Todos endividados. Todos mimizentos. Os Enzos de patinete elétrico andando, com a mochilinha tiracolo. Todos eles indo para Davi. Só que tem um detalhe, Davi já era rei? Não. Mas ele já era ungido para ser rei? Sim. Qual foi os primeiros súditos de Davi? 400 homens quebrados, lascados, endividados, amargurados de espírito. Porque ele se fez chefe deles. Então a caverna de Adulão, ela tem uma função para nós hoje. Ela revela o estado da alma. Quando Davi está fugindo, a gente espera que ele tenha um exército para se proteger, mas só que ele está cercado de homens que não estão prontos. Ele poderia estar cercado. Davi com 400 homens fortes, Davi com 400 homens nobres, Davi estava bem. A gente tem história. Abrão, com 318, venceu uma guerra. Gideão, com 300, venceu outra guerra. Davi com 400, pelo amor de Deus. Concordam comigo? Sim ou não? Davi com 400 é muito melhor do que Gideão com 300 do que Abraão com 318. Mas ele tinha 400 quebrados. 400 que estavam em aperto, que tinham dívidas. E aqui, estar em aperto e ter dívidas é uma situação humana, social. É um problema de relacionamento, de contas, enfim. Mas amargurado de espírito é a resultante de estar em aperto. Vocês já viram, né? Casamento acabar porque acabou o dinheiro. Amizade acabar porque emprestou o dinheiro, o amigo não pagou, e você foi cobrar porque você precisava. Você não emprestou porque você tinha para dar, você emprestou porque você amava o seu amigo. Aí quando você foi falar para ele, cara, você não vai me devolver, o cara, para se livrar da dívida, fica de mal contigo, porque parece que é assim que funciona, não é? Você deve para alguém, aí você não quer pagar, o que você faz? Você fica bravo com o cara que você está devendo, rompe a amizade, porque nisso parece que a dívida acabou. Quer perder um amigo e empresta dinheiro. Dê dinheiro se você tem. O amigo pediu lá 1 milhão, Giovanni. Eu sei que você tem, mas você não quer dar 1 milhão. Fala assim, só vou dar meio milhão pra você. Entendeu? Entendeu? Mas é isso. Às vezes você... a resultante do problema do endividamento é a amargura de espírito. Então eles já estavam humilhados, quebrados, abandonados, endividados, perseguidos pelas dívidas, fugiram para o deserto, encontraram uma pessoa nobre, Davi. Os parentes de Davi não eram nobres.
Eles todos não eram nobres. Encontraram uma pessoa nobre. Ande com um lascado e você vai se tornar mais lascado ainda. Ande com um derrotado, você vai se tornar mais derrotado ainda. Ande com um perdedor, você vai ser mais perdedor ainda. Agora, você encontrou um nobre, ande com um nobre. E você vai se tornar nobre como ele. Salomão disse, aquele que anda com os sábios, sábio se torna. Eu tô num lugar, eu fui viajar para algum lugar, fui lá pregar numa igreja, aí eu vejo um pastor idoso, um pastor jovem, um profeta da igreja, esses novos profetas, e aí a gente vai sair para jantar depois do culto. Aí eu fico analisando, eu sei que é feio ficar cuidando da vida dos outros, não é o meu papel. Eu fico analisando. Aí tem um pastor jovem lá que não para de falar o tempo todo, fica falando, porque ele quer aparecer. Ele quer forçar uma presença. Ninguém quer saber o que ele está falando, ninguém está nem aí o que ele está falando, mas ele quer forçar uma presença. Aí eu chamo o pastor idoso, falo, ô pastor fulano, fala um pouquinho do seu ministério, quantos anos o senhor está no ministério? Meu filho, 60 anos. Me fala de onde o senhor começou, como é que foi e tal. Aí ele começa a falar. Se você está numa mesa que tem um cara mais sábio que você, cala a sua boca. Escuta ele, para você se tornar nobre como ele. Eu fico vendo gente tão burra que tem um cara super mais inteligente do que ele naquela mesa e o cara fica falando porque ele quer mostrar presença. Ele quer marcar a presença dele ali. Meu irmão, se você é inferior nessa mesa, seja inteligente. Deixa o mais sábio falar e se torne sábio como ele. Os 400 homens endividados, amargurados, quebrados, chegaram na caverna de Adulão, olharam Davi e falaram assim, você pode ser o nosso chefe? Porque nós estamos quebrados, mas a gente encontrou nobreza em você. A caverna de Adulão ela tem duas situações. Dentro tinha a crise de Davi. Davi estava perseguido. Mas é um nobre perseguido. E dentro tinha a alma quebrada daqueles homens. Um nobre em crise não deixa de ser nobre. Ele continua sendo nobre. O problema do Adulão de hoje, vou falar aqui dos dias de hoje, é que o Adulão, a caverna de Adulão se tornou o clube dos vitimistas. O clube do mimimi. Sabe, o clube do ninguém me entende? O clube do pastor não me cumprimentou? Eu já contei que eu já perdi ovelha porque não dei paz do Senhor. Eu fui atender um irmão e corri atrasado pro culto, a irmã estendeu a mão para mim, eu peguei na mão dela, disse, paz, irmã, e fui, e ela nunca mais voltou para a igreja, porque ela queria que eu parasse, abraçasse, perguntasse como que ela estava. A caverna da Adulão moderna, irmãos, é o clube do coitadismo. Tem gente que vive, gosta, se nutre, ama estar numa alma amargurada, ter uma alma amargurada. E o que é a alma amargurada? A alma amargurada é aquele cara que passou por uma dor, passou por um sofrimento, viveu de fato isso. Quem aqui nunca passou por um sofrimento? Quem nunca passou por um sofrimento? Por uma dor, uma tristeza, uma angústia? Você cometeu um erro e teve que se humilhar e se expor? Ou você foi alvo de um ataque? Ou você... Quem nunca passou? Todo mundo. Mas o que é a alma amargurada? Eu passo por esse problema e eu me nutro desse problema. Eu gosto desse problema. Esse problema me mantém na berlinda da situação. Esse problema me mantém no controle do ambiente. Tá? Eu tenho psicólogas aqui. Por favor, não entra na área terapêutica, mas eu vou falar uma coisa que é verdade. Tem mulheres que sofreram de depressão. E já superaram. Mas hoje, se o filho não fizer o que ela quer, ela usa a ferramenta da depressão como ameaça para a família. Ah, não, mas é que eu tenho depressão. Você não tem mais. É uma moeda. Você não tem mais. Segue tua vida. Essa é a caverna de Adulão de hoje. Daqueles que não encontraram alguém nobre para dizer, chefia nós. Chefia a nossa vida. Seja o nosso rei. Os primeiros súditos de Davi foram 400 quebrados. Amargurados de alma. A alma amargurada é aquela que interpreta tudo pela ótica da ferida. Tudo pela ótica da dor. Eu tenho uma alma amargurada. E aí eu olho pela minha dor. Eu sofri um ataque terrível na minha vida. Eu olho para você me falando, eu vou olhar pela lente do ataque que eu sofri lá atrás. A Cláudia também está me atacando. Aí eu já pego um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, faço uma poção mágica e todo mundo está me atacando. Culpa os outros por tudo. Porque é incapaz de passar por essa... A dor nutre a pessoa. Eu sei que é estranho falar isso, mas isso é verdade. E a cada dia que passa, a população mundial está mais doente. Eu lembro em 1988, quando o estresse foi colocado... Cabeça boa, hein? Quando o estresse foi colocado como a doença do século.
Eu lembro que nos postos de saúde tinha você tirava uma gotinha de sangue, pingava num negocinho igual o teste de diabetes e mostrava ali um marcadorzinho do azul, do vermelho, pro roxo, o quanto de estresse você tinha. Era o mal do século, as pessoas estressadas. Gente, hoje, criança sofre de estresse. Nós já aprendemos a viver com o estresse. Tudo nos estressa. Em 88, o trânsito não estressava. Hoje o trânsito estressa. Em 88 não existia caixa JBL. Sabe o que para o vizinho te estressar? Sabe o que existia? Aiva, comprado no Paraguai. Com disco em cima, fita embaixo. 3 em 1. Rádio, fita e disco. Hoje em dia, criança sofre de estresse. Por quê? Porque nós nos nutrimos de uma alma amargurada. Perde a coragem de lutar e transforma sofrimento em identidade. E esse transformar sofrimento em identidade é o que acontece hoje nas igrejas. Não é? Eu estou falando nas igrejas por quê? Porque é o nosso escopo, aqui é o estudo bíblico. Tá? Talvez você vai levar isso para dentro da tua família, da tua casa, da tua empresa, do consultório, das doutoras, mas o escopo é a igreja. E hoje a gente senta numa igreja, o que mais a gente vê é vitimismo e gente usando a sua dor como sua identidade. A irmã fulana teve 3 cânceres. Ó, aquela ali o marido abandonou. Aquele ali, ó, aquele pai, o filho se declarou homossexual. Aquele lá faliu 4 vezes. Gente, a igreja é isso. A igreja é isso. Sabe o que falta? Falta a gente levantar homens de verdade como Davi e falar, eu vou ser chefe de vocês. Eu vou ser o líder de vocês. Eu vou tirar vocês dessa caverna. Mas não, os pastores hoje são mais afáveis. Os pastores são fofinhos. Os pastores abraçam, as pastoras elas amam. Eu não estou dizendo para não abraçar e não amar. Eu estou dizendo para encorajar. Quando aqueles 400 chegaram para Davi, nenhum pediu um abraço. Todos eles pediram, seja o nosso chefe. Nos tire daqui. Esses homens não eram apenas pobres e endividados. Eles estavam amargurados de espírito e o problema não era só externo, o problema era interno. Então, há pessoas com pouca coisa material, mas com uma alma nobre. Como também há pessoas com muitos recursos, mas com uma alma que está vencida. Adulão, nesse momento, não era o fim, queridos. Adulão era uma escola. Eu falei para vocês que o estudo fala sobre Adulão. Estou ambientando o estudo na caverna de Adulão, no deserto de Engedi. Mas, veja, um deserto, né, Engedi, é a caverna de Adulão. Mas é uma escola informal, porque ali Davi começou a construir caráter. Se você vier no estudo toda terça-feira e você passar um ano no estudo e no final do ano você não for um ser humano melhor, você vai continuar como um endividado, amargurado, quebrado, lascado. Porque Deus me trouxe aqui para ser o cara que vai ensinar a palavra para vocês, e para acordar vocês, e para dar uns estalos em vocês. E se você ficar aqui se alimentando da dor, do trauma, da tristeza, dos problemas, todos nós temos, irmãos, todos nós, tá? Se você vier para mim hoje, no final do culto, falar assim, ô pastor, eu queria falar dos meus problemas, irmão, eu vou te abraçar e vou chorar junto contigo, e eu vou falar os meus problemas para você também. Não vem com essa onda de que o pastor não tem. O pastor tem mais problema. Tem dia que a gente sobe no púlpito da igreja com vontade de sentar no chão e começar a contar as mazelas da vida para a igreja e falar, irmãos, posso falar minhas mazelas? Eu quero falar. Só que sabe por que os pastores não fazem? Porque os crentes vão embora e não voltam nunca mais, porque eles esperam um super-herói no altar. Eles não esperam um ser humano de verdade. Que sofre, que chora, que supera e que tem dores e que decide não viver as dores que tem. Então essa é a grande realidade. O problema é que quem permanece na caverna e não quer ser transformado vai ser um coitado a vida inteira. E esse é o mal do coitadismo. Esse é o mal de você falar, oh, tadinho, olha ele, querido. Nós temos no nosso grupo das ovelhas fiéis uma irmã, Renata. A Renata venceu 5 cânceres. Se eu pegar, eu vou fazer esse experimento social um dia. A gente acabou de descobrir que ela faz dança do ventre. Foi assustador ver isso. Eu não imaginava isso da Renata. Ela tem 52 anos, venceu 5 câncer e faz dança do ventre. Tu tem 40, não venceu câncer nenhum e não sabe nem, não consegue nem balançar o esqueleto. Mas tá, sem julgamento, sem julgamento. Eu vou fazer um experimento social. Eu vou colocar 10 mulheres crentes que, graças a Deus, 9 delas nunca passou por um câncer. Essa mulher não passou só por câncer, essa mulher passou por abandono, essa mulher passou por luto, morreu o pai, morreu o marido, morreu... a vida dela... meu Deus,
Eu vou pegar 10, 9 mulheres que não. E a Renata, eu vou embaralhar. Vocês não conhecem a Renata. Então vocês não sabem quem é. Eu vou embaralhar as 10. Eu vou embaralhar. Eu vou colocar as 10, uma do lado da outra. E eu vou pedir pra vocês, aponta quem é que teve 5 câncer, que perdeu o marido, que o marido abandonou ela. O marido abandonou ela porque ela tinha câncer. Sabe por qual foi o motivo que o marido abandonou? Porque o cheiro dela era ruim, por causa do tratamento da quimioterapia. Demônio! Desgraçado. Não, mas Deus pegou, a Covid matou ele. Covid matou ele. Aí o paizinho dela agora faleceu. O filho dela começou a ficar cego. Não, cara, pelo amor de Deus. Eu vou pegar 10 mulheres e vou colocar as 10 e vou falar pra vocês, aponta quem é essa sofredora. Eu duvido que vocês acertem quem ela é. Porque ela é a mulher mais linda, mais feliz, mais radiante do que qualquer mulher que nós já conhecemos dentro de uma igreja. Foi o marido, foi tudo. Ela cuida daquele filho, ela cuida da mãe que sobrou, que está doente também. Ela cuida dela, tudo pelo SUS, não tem posses. Ela trabalha, ela é podóloga, e agora eu descobri que ela faz... Eu vou falar, não. Guerreira, Giovanni. Eu duvido, meu irmão, que alguém acerte quem é a sofredora. Só que vai ter outras, vão estar bem assim, ó. Aí você vai falar, essa aqui é a que sofreu tudo isso. Aí você vai entrevistar essa aqui, vai falar assim, minha irmã, essa tua cara de guanchu, você sabe o que é um guanchu? Guanchu. Sabe o que é um guanchu? Eu não sei, mas pelo nome deve ser muito, muito feio. Aí você vai falar assim, ô irmã, por que você tá com essa cara de guanchu? E ela vai dizer assim, meu cachorro morreu. Tá, eu sinto muito. Tem luto de pet hoje em dia. Tem crematório pra pet. Mas é um cachorro, não é teu filho. Ah, mas eu nunca vou superar porque ele era o meu bebê. Tem uma mulher aqui que venceu 5 câncer. E tu tá assim porque o teu cachorro morreu. Eu vou ficar... O meu cachorro tá a cartela do bingo tá quase completa. Tá sim, ele tem 15 anos. É um pudo. A cartelinha do bingo do burger tá quase completa. Eu tô esperando Jesus cantar o número dele, eu grito, bingo, o burger morre. Pedra 90, bingo, burger morre. Eu tô esperando. Ah, pelo amor de Deus. Meu pai tá com 85 anos, querido. Ele vai ter que morrer um dia. Não é que eu quero, é a natureza, é a biologia, é o carbono se extingue no núcleo da célula e aí acaba a energia do corpo e o corpo morre. Pronto, tá bom. Eu vou sofrer? Claro que eu vou sofrer, irmãos. Eu vou chorar? Claro que eu vou chorar, mas eu vou seguir. Eu preciso seguir, irmãos. A Caverna de Adulão não pode ser minha prisão, ela tem que ser minha escola. É o lugar que eu encontrei alguém para me liderar. É o lugar que eu encontrei alguém para dizer, você vai andar comigo e a tua vida vai mudar. Quantos estão entendendo? Os 2 estados da alma, vamos lá. A alma do vitimista, atenção aqui, queridos. A alma do vitimista vai sempre dizer, não dá, não consigo, ninguém me ajuda, minha história me condenou, você não sabe o que eu passei, eu sou assim mesmo, porque ela usa, a alma do vitimista usa a dor para se justificar e para se desculpar, para não fazer. E a alma nobre? A alma nobre diz, fui ferido, mas não vou ficar no chão, não. Eu fui lutador de taekwondo, eu sou faixa preta de taekwondo, eu lutei campeonato brasileiro internacional. Uma coisa que o meu mestre, Antônio Locatelli, sempre dizia era, se você empatar, eu dou a vitória pro teu adversário. Nunca deixe um árbitro ou um juiz decidir quem é o campeão da luta. Nocauteie, ganhe por nocaute. Não deixe um árbitro decidir. E ele falava, se o cara te der um chute, te derrubar, caia chutando, nem que você não acerte. Mas mostra pra ele que você tá caindo chutando. Pro cara falar, opa, eu acertei o chute nesse cara, mas ele caiu chutando. Entendeu? É um efeito psicológico. Agora você cai e fica fazendo aquela cena, entendeu? Eu gosto muito de um vídeo do Poitin, que é um atleta brasileiro do UFC, e ele foi campeão mundial 2 vezes, inclusive. Tava numa luta lá, o cara deu um chute na parte baixa dele, o árbitro parou a luta, ele segurou o árbitro, deu 2 passos, pum, nocauteou o cara. Tomou um chute na parte baixa. Tem muita gente que enrolaria para descansar, ganharia a luta por falta do adversário. Ele não, ele pegou, segurou o árbitro. Não teve um cara que tomou uma cadeirada no debate? Nem doeu! Aí saiu de ambulância, com oxigênio, saiu de ambulância. Ai, eu tomei uma cadeirada. Ai. Se sou eu, diante de Deus,
Se sou eu tomo... Primeiro que eu não ia tomar essa cadeirada, não sou louco. Mas eu pegava a cadeirada e falava assim, da teira nem doeu. Peraí, eu quero ser o presidente da república. Uma cadeira não me faz nada. Agora, como é que você vota num bolha desse? Não sei se tem algum fã do Marçal, me perdoe. Você tem cara de ser fã do Marçal, tá não? Um bolha desse, quer ser presidente da república. Ai, palavras machucam. Gente nobre. Fui ferido, mas não vou ficar no chão. Tenho limitações, mas não vou me entregar. Deus ainda vai me restaurar. Mesmo que não esteja acontecendo agora. Porque o processo de restauração a gente nunca sabe quando acontece. Sabia que você pode estar, nesse exato momento, sendo restaurado por Deus e você não sabe? Nesse exato momento, pode estar acontecendo alguma coisa na sua vida que você não sabe. E que daqui a pouco, daqui uns meses, um ano, talvez, 2 anos, você vai saber e você vai falar, olhar lá para trás e falar, nossa, olha só, 31 de março de 2026, eu já estava no processo de restauração e não sabia. Bem que o pastor falou, é verdade. A gente passa por processo que a gente não sabe o que está passando. Está acontecendo. Ai, por que isso aconteceu comigo? Não sei. Pastor, me dá uma resposta? Também não sei, meu filho. Você vai saber daqui a uns anos. A vida é um jogo de ligar pontos. Você pega uma página em branco, cheia de pontinho, que você olha e não dá para entender o que é, e tem números. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ligando do 1 pro 2, 2 pro 3, 3 pro 4, 4 pro 5, né? Não faz sentido. Só segue os números. Não pula do 1 pro 8. Vai pro 2, vai pro 3, segue. Quando você terminar o último número e você olhar, você viu o desenho. Tem coisas que você está caminhando do 1 pro 2, do 3. Você não sabe o que está desenhando. Mas lá na frente você vai olhar para trás e você vai mandar uma mensagem. Você vai dizer, pastor, hoje eu consigo ver claramente o que eu estava passando. Esse é o espírito, essa é a alma do nobre. Vamos lá. O que aconteceu com 400 amargurados? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Obviamente eu não vou ler tudo, mas eu vou desafiá-los a ler. 2 Samuel, capítulo 23, verso 8. Hoje, vou deixar registrado, hoje é aniversário do Diego, né? O Tito já ordenou o Diego, nosso vice-pastor aqui. Já está ordenado pelo nosso apóstolo Tito. Sim, eu sei. Mas ele domina. Mas eu sei. Você acha que eu vou deixar alguém pior do que eu? Vou deixar alguém sempre melhor do que eu, de jeito nenhum. Vamos lá. Aqui é o finalzinho da vida de Davi. Sabe quantos anos agora a gente está? 50 anos depois. Caverna de Adulão, na nossa cronologia, ano 0. 2 Samuel 23, na nossa cronologia, ano 50. O reinado de Davi durou mais ou menos isso. São esses os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Takemone. Eu sempre brinquei que Takemone é o primeiro japonês da Bíblia. Tem nome de sorveteria, né? Sorveteria Takemone. O principal dos 3, este brandiu a sua lança contra 800 homens e matou de uma só vez. Esse japonês é o pai do Jack Chan. Esse era. Entendeu? Cadeirada, nenhuma cadeira assusta esse cara. Ele pegou uma lança, ele matou 800 homens. Parece um quebrantado? Parece um amargurado de espírito? Parece um endividado? De 400 homens que entraram em Adulão, 50 anos depois, restaram 37. Os outros abandonaram, morreram, se perderam pelo caminho. Desistiram, não, é duro demais para mim. Não tem problema. De 400, sobrou 37. Menos de 10%. Porque 400, 10% é 40. Menos de 10%. Mas olha o que esses caras viraram em 50 anos com Davi. Takemone, principal dos 3, brandiu sua lança contra 800 homens e os matou de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô. Dodô, o primeiro jogador do Botafogo. São Paulo, primeiro jogador da Bíblia. Gente, aqui tem o primeiro sorveteiro, japonês, primeiro jogador de futebol. Filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram, olha só, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já haviam se retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada a mão na espada. Por que ficou grudada? Porque o cabo da espada era de couro. E grudou na mão. Fundiu. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou para Eleazar, onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agel Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Por que o povo fugiu dos filisteus? Porque lentilha não tinha valor nenhum. E eles fizeram uma análise de risco. É muito risco lutar contra os filisteus por esse terreno aqui. 30
30 por 30 de lentilha, uma plantaçãozinha? Ah, deixa eles pegar. Só que Samar falou, isso aqui é nosso, é nossa herança. Eu não vou deixar minha herança na mão do diabo, nem que ela valha pouco. Samar Samar se pôs no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram a caverna de Adulão, onde Davi estava. E uma tropa de filisteus tinha acampado no vale de Refaíns. Nessa época, tá? Ainda eles estavam em formação. Lá na caverna de Adulão. Nós retornamos no tempo. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou na fortaleza e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Escute, Davi falou bem assim, nossa, nós estamos aqui nesse deserto, tomando essa água aqui em bolsa de couro, de bexiga de camelo ou de carneiro. A água vem com gosto de gordura, não é um sabor agradável. Ele pensou, nossa, eu nasci em Belém, eu bebi a água da fonte que está do lado do portão de Belém, mas os filisteus invadiram Belém. Nossa, quem me deram, olha, o que eu daria por um copo de água da cisterna de Belém? 3 ouviram o rei suspirar, olha o que o texto diz. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue desses homens que lá foram colocando em risco suas vidas? Assim não a quis beber. Esses valentes, eles eram tão gratos pelo que Davi fez, que quando Davi suspirou pela água, eles foram, lutaram com os filisteus, com certeza tomaram espadadas e deram espadadas, voltaram sangrando, mas trouxeram a água que o rei tinha suspirado. Gente, vocês têm que ler o resto. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos 30. Esse, empunhando sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha um nome entre os 3. Ele era o mais nobre. Entre os 30 se tornou chefe deles, contudo não chegou aos 3 primeiros. Também Benaia, filho de Joiada, era o homem valente de Cadzel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Olha o nível desses caras, gente. E hoje os crentes andando de patinete elétrico. Capacetinho, cantando worship, chamando Deus de Abba, de paizinho. Não estou falando que não pode. Mas vocês estão entendendo o nível? O guerreiro de verdade, o cara nobre e o mimizento da caverna de Adulão. O que você espera? Vou falar pra... Gente, um crente desse aqui, você tem confiança. Você fala, fico tranquilo, fico em paz. Ô Tito, você falou do Diego, eu tenho confiança em viajar e deixar o Diego aqui ministrando para vocês. Eu estou em paz, eu estou tranquilo. Agora, tem gente que eu não confio o altar. Tem gente que eu não confio. A minha casa, não tem como. São valentes, cara. Esse aqui é um valente Davi. Entendeu? Olha aqui, matou também um egípcio. Ele não cansou, ele continuou matando. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benai o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada. A inspiração dos primeiros filmes de Hollywood é daqui, né? Hollywood tirou as lutas da Bíblia. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês, irmãos. Esse cara era um dos 400. Esse cara era um daqueles amargurados de espírito que entraram na caverna de Adulão 50 anos atrás. Você lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Você entrou na caverna de Adulão. Você chorou num retiro, chorou num culto, você foi para o altar e disse, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu estou quebrado, amargurado, endividado, a minha vida está endividada. O diabo está cobrando a minha morte para me levar para o inferno. Você era um endividado, você era um amargurado de espírito. Mas você entrou numa caverna de Adulão que tinha o nome que fosse, quadrangular, Assembleia, Batista, não importa o nome. Você entrou numa caverna de Adulão e lá você encontrou um Davi, um valente, um pastor. E você entregou a sua vida para ser treinado por essa pessoa. Agora eu te pergunto, 50 anos depois, você é esse cara que está matando o gigante, entrando em cova na neve para matar leão? Ou você é os outros 92% que não estão nessa lista, que são anônimos, que nós nunca vamos saber o nome dessas tranqueiras, porque morreram ao longo do processo. Abandonaram. Foi duro demais, foi forte demais, foi pesado demais, foi difícil demais, foi cobrado demais, foi repreendido demais, foi exposto demais, foi falar demais sobre coisas que ele não queria ouvir, foi ensinar demais. Essa igreja é ruim demais, esse pastor é ruim demais, o evangelho é duro demais, a Bíblia está ultrapassada demais. Cadê esses 90 e poucos % que não estão nessa lista?
São esses caras. A minha pergunta é, irmãos, a caverna de Adulão é uma escravidão para você ou ela é uma escola? Onde você chegou hoje? Você é o cara que mata o leão, que mata o egípcio, que mata 300? Ou você é a pessoa que não está nessa lista porque você morreu ao longo do caminho? Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus possa nos ensinar com esse estudo. E que nós possamos também ser confrontados no nosso vitimismo, tá bom? Se tem algum vitimista aí, por favor, abandone isso do seu coração e que nós possamos nos tornar valentes em nome de Jesus, amém? É isso. Foi benção para vocês? É isso. Matando todo mundo. Comprar uma espada já. Eu tenho uma frase, eu deixei uma frase anotada ali, depois eu mando para vocês no grupo. Vamos orar. Vamos orar? Vamos seguir de pé. Eu deixei uma frase anotada, mas meu estudo é tão grande que eu me perdi aqui, não sei onde está a frase. Mas eu vou achar a frase e mandar para vocês no grupo, porque a frase é muito boa. Eu sempre prometo, mas eu nunca mando, então eu vou prometer que eu mando, mas não vou mandar. Não, sabe o que é que eu faço no aplicativo? Ó, eu monto o estudo no aplicativo. Ó, eu monto estudo no aplicativo da Logos, que é uma enciclopédia teológica, tá? Que os teólogos compram para poder fazer estudos. Só que ele não tem, ou eu não sei usar, que também pode ser isso, ele não tem uma forma de mandar, porque ele é uma comunidade internacional. Eu consigo mandar dentro da comunidade dos teólogos. Vocês não fazem parte da prateleira de cima. Pede para IA resumir, é isso aí. Boa. Boa. Temos um cara da tecnologia aí. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, por esse estudo, que nos desafia, que nos provoca a não ficarmos no vitimismo, não ficarmos olhando a vida com a lente da dor. Todos nós aqui somos sofredores, todos nós passamos por dores, por dificuldades, por lutas, mas que nós sejamos aquela pequena parcela de menos de 10% dos 400 endividados, amargurados de espírito que entraram na caverna de Adulão, os menos de 10% que se transformaram nos valentes de Davi. 37 homens que lutavam com a sua própria vida, não só para honrar o seu rei, Davi, que foi seu líder desde o começo, mas também para honrar a Deus, a quem Davi representava. Senhor, que nós possamos ser valentes, que as coisas da vida não nos assustem, que as dificuldades não sejam grandes o suficiente para nos parar, mas que nós possamos ver as dificuldades apenas como obstáculos que são passíveis de serem derrotados. Nós somos vencedores. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Torna-nos valentes. Como diz o Salmo 144, prepara nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. Adestra-nos, Senhor, para a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É isso.